A presença inquietante no necrotério. No final dos anos 90, trabalhei como assistente em um necrotério em São João del Rei, Minas Gerais. Uma noite, enquanto fazia a limpeza dos corredores após um dia movimentado, notei uma presença estranha ao meu redor. Uma sensação de que não estava sozinho, como se algo ou alguém estivesse me observando. Tentei ignorar essa sensação e continuei meu trabalho, mas ela só se intensificava. Decidi verificar as salas de autópsia, onde a sensação era mais forte. Ao entrar em uma das salas, fui atingido por uma onda de frio intenso, apesar de o ambiente já ser naturalmente frio. Olhei ao redor e vi uma sombra escura se movendo rapidamente pelo canto da sala, mas quando virei a cabeça, não havia nada lá. Assustado, tentei sair da sala, mas a porta estava trancada. Eu estava preso lá dentro com aquela presença inquietante. Foi então que ouvi um sussurro baixo e arrepiante, como se alguém estivesse tentando falar comigo. Não consegui entender as palavras, mas o tom era ameaçador e perturbador. Com todas as minhas forças, forcei a porta até finalmente conseguir abri-la e sair da sala. Corri para fora do necrotério, deixando para trás aquela experiência aterrorizante. Desde então, evito entrar no necrotério durante a noite e sempre sinto um arrepio na espinha quando lembro daquela noite assustadora. Algumas coisas simplesmente não têm explicação. A aparição no necrotério de Pelotas. Nos anos 80, quando eu era estudante de medicina, tive uma experiência que mudou minha vida. Durante meu estágio em um necrotério em Pelotas, Rio Grande do Sul, fui testemunha de algo inexplicável. Em uma noite tranquila de plantão, enquanto realizava uma autópsia de rotina, ouvi passos suaves ecoando pelo corredor vazio. Inicialmente ignorei, atribuindo os sons à minha imaginação. No entanto, os passos continuaram, tornando-se cada vez mais audíveis e distintos. Decidi investigar e saí da sala de autópsia em direção ao corredor. Para minha surpresa, vi uma figura translúcida de uma mulher vestida de branco pairando no ar. Seus olhos eram vazios, mas eu senti seu olhar penetrante sobre mim. Em um misto de curiosidade e medo, me aproximei lentamente. A figura desapareceu diante dos meus olhos, deixando para trás apenas uma sensação de frio intenso. Abalado, retornei à sala de autópsia, mas a experiência assombrou meus pensamentos pelo resto da noite. Na manhã seguinte, contei a história aos meus colegas, mas eles riram e atribuíram a experiência ao cansaço e à imaginação. No entanto, eu sei o que vi naquele necrotério, e desde então nunca mais entrei lá durante a noite. Aquela noite mudou minha perspectiva sobre o mundo e me fez questionar a natureza da vida e da morte. A aparição no necrotério de Pelotas permanecerá para sempre gravada em minha memória. A assombração no necrotério de Paranaguá. Nos anos 70, quando eu era um jovem médico recém-formado, tive uma experiência que desafiou todas as minhas crenças. Durante meu estágio em um pequeno necrotério em Paranaguá, Paraná, fui confrontado com uma assombração que mudou minha vida para sempre. Em uma noite chuvosa e sombria, enquanto realizava a autópsia de um paciente, comecei a ouvir vozes sussurrantes ao meu redor. Inicialmente, pensei que fosse apenas minha mente brincando comigo devido ao ambiente macabro. No entanto, as vozes se tornaram mais nítidas e distintas, como se tentassem me comunicar algo. Assustado, olhei ao redor, mas não havia ninguém além de mim na sala. Continuei meu trabalho, tentando ignorar as vozes, mas elas persistiam, cada vez mais intensas. Foi então que vi uma figura pálida e etérea parada no canto da sala, me observando com olhos vazios. Congelado de terror, mal podia acreditar no que via. A figura parecia estar tentando me dizer algo, mas suas palavras eram incompreensíveis. Em um ato de coragem ou desespero, me aproximei da figura, estendendo a mão para tocá-la. No momento em que minha mão entrou em contato com a figura, ela desapareceu em uma névoa espectral, deixando para trás apenas o eco de suas palavras indistintas. Tremendo de medo, deixei o necrotério e nunca mais voltei lá durante a noite. Aquela experiência mudou minha visão do mundo e me fez questionar a natureza da vida após a morte. A assombração no necrotério de Paranaguá permanecerá para sempre como um mistério inexplicável em minha memória. O fantasma do necrotério em Manaus.
Na década de 1960, quando eu era um jovem médico em início de carreira, tive uma experiência assustadora em um necrotério em Manaus, Amazonas, que até hoje me faz arrepiar só de lembrar. Em uma noite de tempestade, fui chamado ao necrotério para realizar uma autópsia de urgência. Enquanto trabalhava sozinho na sala fria e sombria, ouvi passos ecoando nos corredores vazios. A princípio, pensei que fosse apenas o som da chuva batendo no telhado, mas os passos eram distintos e pareciam se aproximar cada vez mais. Decidi sair da sala para investigar, mas quando abri a porta, vi uma figura translúcida parada diante de mim. Era a imagem de um homem com roupas antigas, olhando diretamente para mim, com olhos sem vida. Fiquei paralisado de terror, incapaz de me mover ou falar. A figura começou a se aproximar lentamente, e eu senti uma sensação de frio intenso me envolver. Fechei os olhos por um momento, e quando os abri novamente, a figura havia desaparecido. Corri para fora do necrotério, deixando para trás meus instrumentos e a sensação de pavor que ainda me assombra. Nunca mais entrei naquele necrotério à noite, e evito falar sobre essa experiência, pois sei que muitos não acreditariam em mim. Mas aquela noite em Manaus mudou minha vida para sempre e me fez questionar a natureza do mundo, além da nossa compreensão. O mistério do necrotério em Recife. Nos anos 50, quando eu era um jovem médico recém-formado, fui designado para trabalhar em um necrotério em Recife, Pernambuco, onde vivi uma experiência que desafia qualquer explicação lógica. E numa noite quente de verão, enquanto realizava uma autópsia de rotina, comecei a sentir uma presença estranha ao meu redor. Uma sensação de que não estava sozinho, como se algo invisível estivesse observando cada movimento meu. Decidi ignorar a sensação e continuei meu trabalho, mas os ruídos estranhos começaram a me perturbar. Passos arrastados, sussurros indistintos, batidas inexplicáveis. Tentei manter a calma, atribuindo os sons ao vento ou à minha imaginação. No entanto, a situação se tornou mais intensa quando vi uma sombra se movendo pelo canto da sala. Congelado de medo, observei enquanto a sombra se materializava em uma figura humana, sem rosto, sem expressão. A figura começou a se aproximar lentamente, como se quisesse se comunicar comigo. Tentei falar, mas minha voz não saía. Em um momento de desespero, fechei os olhos e rezei por proteção. Quando abri os olhos, a figura havia desaparecido, deixando para trás apenas uma sensação de arrepios na espinha. Saí correndo do necrotério, deixando para trás a experiência inexplicável que ainda me assombra até hoje. Nunca mais entrei naquele necrotério à noite e evito falar sobre essa experiência, pois sei que muitos não acreditariam em mim. Mas aquele mistério em Recife me fez questionar a natureza do desconhecido e me deixou com um medo profundo do sobrenatural. A aparição misteriosa no necrotério de São Luís. Durante os anos 40, quando eu trabalhava como médico legista em São Luís, Maranhão, vivi uma experiência que desafiou todas as minhas crenças sobre o mundo além da vida. Foi uma noite sombria e chuvosa, típica da região, quando fui chamado ao necrotério para realizar uma autópsia de urgência. Enquanto trabalhava sozinho na sala fria e úmida, comecei a ouvir um som estranho vindo do corredor. Parecia o som de passos arrastados, como se alguém estivesse caminhando lentamente em minha direção. Inicialmente, atribuí o som à minha imaginação, mas ele se tornou cada vez mais alto e nítido. Decidi investigar e saí da sala de autópsia em direção ao corredor. Foi então que vi uma figura pálida e etérea parada diante de mim. Era a imagem de uma mulher vestida com roupas antigas, com um olhar vazio e triste. Sem palavras, observei enquanto a figura se aproximava lentamente de mim. Senti um arrepio na espinha e uma sensação de frio intenso me envolver. Tentei recuar, mas estava paralisado de medo. A figura passou por mim sem me tocar, desaparecendo em um instante. Fiquei ali, atordoado e confuso, tentando entender o que havia acontecido. Corri para fora do necrotério, deixando para trás a experiência assustadora que ainda me assombra. Desde então, evito falar sobre essa noite e nunca mais entrei naquele necrotério à noite. Aquela aparição misteriosa em São Luís mudou minha perspectiva sobre o sobrenatural e me fez questionar a natureza da vida e da morte. A visão na sala de autópsia em Belém.
Nos anos 30, quando eu trabalhava como médico legista em Belém, Pará, vivi uma experiência que me deixou sem respostas. Era uma noite escura e chuvosa, típica da região amazônica, quando fui chamado ao necrotério para realizar uma autópsia de urgência. Enquanto realizava o procedimento na sala de autópsia, comecei a sentir uma presença estranha ao meu redor. Uma sensação de que não estava sozinho, como se alguém estivesse observando cada movimento meu. Decidi ignorar a sensação e continuei meu trabalho, mas os ruídos estranhos começaram a me perturbar. Passos arrastados, sussurros indistintos, batidas inexplicáveis. Tentei manter a calma, atribuindo os sons ao vento ou à minha imaginação. No entanto, a situação se tornou mais intensa quando vi uma sombra se movendo pelo canto da sala. Congelado de medo, observei enquanto a sombra se materializava em uma figura humana, sem rosto, sem expressão. A figura começou a se aproximar lentamente, como se quisesse se comunicar comigo. Tentei falar, mas minha voz não saía. Em um momento de desespero, fechei os olhos e rezei por proteção. Quando abri os olhos, a figura havia desaparecido, deixando para trás apenas uma sensação de arrepios na espinha. Saí correndo do necrotério, deixando para trás a experiência inexplicável que ainda me assombra até hoje. Nunca mais entrei naquele necrotério à noite e evito falar sobre essa experiência, pois sei que muitos não acreditariam em mim. Mas aquele mistério em Belém me fez questionar a natureza do desconhecido e me deixou com um medo profundo do sobrenatural.